resolver a situação desconfortável, será que ela vai ser eficaz? Porque muitas vezes a gente pede para resolver a situação que a gente se encontra. Então a gente fala, meu Deus, eu perdi o emprego, por favor, me ajuda a arrumar outro, ou me ajuda que o pessoal me chame de volta, me ajuda a arrumar uma coisa melhor. Então eu estou rogando o quê? Eu estou rogando para que Deus me ajude a resolver a situação que eu me encontro. Tem alguma coisa errada nisso? Não, né? Não. Isso é uma condição que eu estou buscando na oração, né? Mas se eu estou buscando a prece para terceirizar o resultado que eu quero obter, como é que eu me implico nela? Veja, se a gente olhar dentro de uma condição espiritual, a gente sabe que o objetivo da gente reencarnar é a gente evoluir, não é? Então, evoluir implica... Ixi, vai ser redundante. Em implicar-se. Né? Evoluir é me implicar. Para que eu possa evoluir, eu preciso me implicar em todas as situações que eu vivo, em todas as pessoas que eu conheço, todos os diálogos que eu tenho, todos os motivos pelo qual eu me sinto motivada a fazer isso ou aquilo, qual o meu propósito, né? Eu preciso estar sempre implicada. Se eu quero construir uma família, depois eu tenho que cuidar dela, né? Tudo que eu faço, se eu vou estudar, eu preciso me preparar para as provas, né? Tudo que eu me implico, eu preciso colocar uma energia dentro daquilo, né? Eu preciso estar lá e fazer aquilo acontecer. Então, na hora que eu faço uma oração solicitando a resolução do meu problema, a primeira parte pode não ter nada de errado, mas eu preciso me implicar nessa oração quanto à parte que eu vou viver desse problema. Então, eu acho que eu preciso buscar entender se, através da prece, a gente quer aprender com a situação desconfortável. Então, eu posso fazer a prece inicialmente numa fase não muito ainda consciente da importância da implicação, da minha implicação na minha encarnação, em tudo que envolve a minha pessoa, mas posso fazer a prece com uma outra visão, numa visão de que eu quero, faça com que eu aprenda com a situação que está acontecendo. Então, vou voltar no mesmo lugar. Meu Deus, me ajuda a arrumar outro emprego, porque eu perdi o emprego, fui demitida. Então, se eu estiver nessa fase aqui, eu poderia pensar, meu Deus, me ajuda a me aprimorar para ser uma melhor funcionária. Me ajuda a enxergar quais foram os pontos que motivaram ao meu desligamento. Pode ter sido porque a empresa fechou, acontece. Mas pode ter sido porque houve um corte. Então, diminuiu um monte de gente, mas você foi escolhida. E alguns ficaram. Né? Pode ser que fosse o cargo, que não existe mais o seu setor. Mas pode ser porque a gente também não soube lidar bem com a relação com o grupo, com os colegas. Pode ser que a gente não cumpria com pontualidade, pode ser que a gente não tinha dificuldade de conviver com a hierarquia, tipo de responder para alguém que te coordena, que é teu chefe. Né? Pode ser que você não levava muito a sério, e você dava o seu 10% e a empresa solicitava mais e você não correspondia. Então, pode ser assim, um leque enorme. Então, na hora que eu peço, eu tenho que olhar o que pode ser. Esse é o convite do que a gente precisa buscar. Se eu quero aprender com aquela situação, eu não quero mais só pedir para eu ganhar um novo emprego e eu continuar naquela anestesia de comportamento que eu venho tendo até então. Eu quero, no próximo emprego que eu exercer, eu poder utilizar desse conhecimento do que eu não fiz, que foi não muito legal, que gerou minha demissão, por exemplo, para que eu possa me aprimorar. E mesmo que haja um corte, como é que eu vou me preparar para ser uma melhor profissional na próxima empresa? Ter mais paciência, agir diferente. Inúmeras possibilidades. Isso que eu estou dando exemplo pode ser qualquer exemplo. Isso pode ser o exemplo de um divórcio. Né? Fulano se separou de mim. Aconteceu. Acontece para todo mundo, para muita gente, né? Então, diante disso, eu posso dizer, meu Deus, faça que fulano volte comigo. Pode ser que resolva. Pode ser que fulano volte com você. Mas se nada mudar dos problemas que vocês tinham antes, daqui a um tempo vai dar vontade de separar outra vez. Por quê? Porque não resolvemos, não aprendemos com as dificuldades que a gente vem vivendo para a gente poder aprimorar aquela relação.
Então, a necessidade de, numa prece, a gente se implicar, para a gente buscar aprender o que nós estamos sendo expostos, eu diria que é extremamente importante. Então, seria... Desculpa. Ué, não aparece para vocês. Então, eu vou ler, que eu não sei como esse milagre aconteceu, mas, né, acontece. Que é que embaixo dessa frase está dizendo: o aprendiz vai pedir discernimento, coragem, fé, compreensão, sabedoria. Né? O pedido da prece é: me dá discernimento para entender onde foi minha parte. Me dá discernimento, né, para que eu possa agir de uma forma diferente. Me dá coragem para viver isso, porque às vezes são situações que necessitam de muita coragem. Eu preciso de coragem, né? Então, eu não estou pedindo que ninguém resolva, eu estou pedindo coragem, que alguém vá comigo, que alguém segure na minha mão, como a gente faz com um amigo. Dá para você ir lá comigo? Apareceu! Walter, você é tudo de bom. Foi Walter que fez o milagre. E então, assim, às vezes, né, é como a gente faz com um amigo, não é assim que a gente faz? Dá para você ir lá, eu vou pegar meu exame, eu estou doente, você vai lá comigo? Eu não quero viver aquele impacto sozinha, não é verdade? E a gente está pedindo para os espíritos ir com a gente, os desencarnados também, quando a gente faz a oração. Essa é a diferença, a gente pede para o encarnado, mas a gente está pedindo para o desencarnado. Então, quando eu estou me munindo, me dá sabedoria para lidar com meu filho, que está vivendo uma fase tão difícil, e eu tenho uma tendência, às vezes, a ser simplista, e só gritar, e só achar que isso resolve, e isso não está resolvendo. Então, eu preciso ter mais conhecimento, mais sabedoria, me aprimorar mais para poder tocar o coração do meu filho na necessidade que ele está apresentando. Então, quando eu peço para eu ser munida disso, cada situação que eu sou envolvida, o que acontece comigo? Eu cresço. Quando eu peço para alguém resolver, eu não aprendo. Vou dar um exemplo lá de casa. Você sabe que mulher com controle remoto é uma coisa assim mesmo um pouco meio complicada, né? E aí a televisão atual vem com 200 controles remotos. Então você aperta aqui para mudar para não sei o quê, e muda aqui. E aí você dá aquela acomodada, né? Aí meu marido foi, instalou. Aí eu, ai meu Deus, não está dando certo, não passa por vídeo. Aí ele vai, aperta. Até que um dia eu falei, não, peraí, me ensina. Porque quando você não está, eu tenho um problema. Não é verdade? Então, eu tenho que aprender como funciona para, da próxima vez, eu saber gerenciar aquilo sozinha, porque eu não vou ter o outro tempo todo na minha vida. Assim, não posso ficar pendurada. Então, a prece tem essa similaridade. Eu quero ter um reforço da espiritualidade que é maravilhosa, que tem uma imensa compaixão por nós, que estão aqui trabalhando para ajudar a todos, né? Para que eu aprenda a fazer aquilo melhor. Então, aí eu vou entender do quê? Que cada uma dessas exposições vai me tornando melhor. Então, com o bom aprendiz, eu vou me implicar na parte que precisa ser melhorada para absorver o aprendizado que a situação me convida. E aí eu começo até a assimilar uma outra coisa. Então, peraí. Então, aí eu esbarro naquele conhecimento que o Espiritismo traz. A gente veio aqui para viver provas e expiações. Então, peraí, então quando tem uma situação que eu tenho que orar para fazer um pedido, na verdade, aquela situação que eu estou orando para fazer um pedido é mais uma das situações que estão aparecendo para que eu cresça. Então, aquela adversidade que parecia horrível, que eu não estou dizendo que é fácil, certos desafios são desafios, né? Mas, se eu começo a entender que eu cresço através de cada um deles, eu começo a entrar no processo de aceitação, como eles são importantes na minha vida, como eles são bons, como eu me torno, né? Como eu me aprimoro diante da experiência. Hoje de manhã a gente estava dizendo isso no GO, como uma das nossas amigas falou, nossa, eu vivenciei algo e que antigamente era difícil e agora eu estou aprendendo a lidar. Olha como a exposição nos faz lidar e crescer. Então, eu posso começar a ver as situações problemáticas de uma forma assim, que a gente chama de problema, que eu gosto muito de chamar de desafio, eu posso começar a ver como um convite. Já não é mais tão complicado. Porque, veja, como a gente não é simpatizante a problema, a gente só gosta de se sentir feliz, a gente não gosta de ter problema. Nada, nenhum.
né? Vem uma carta no correio e é para o vizinho. Assim, ai, meu Deus, não acredito, tem que ir lá na casa dele levar porque o carteiro entregou errado. Tudo para a gente, não todo mundo, mas para muita gente, é problema. A gente olha como problema, né? E às vezes você bate lá, o vizinho está numa situação, você tem 2 minutos de conversa e aquilo é bom para você, é bom para ele. Mas se não fosse a carta errada, nunca haveria esse entrosamento e você não saberia que isso ia acontecer. E às vezes, muitas coisas acontecem, eu vou refrasear, na maior parte das vezes, muitas coisas acontecem que a gente absolutamente não sabia que ia ter esse finalmente. E aí, quando a gente assiste finalmente, a gente fala, uau, fantástico, foi ótimo, foi maravilhoso. Então, essa exposição simpática às situações que aparecem é um novo tipo de comportamento que nós podemos escolher. Em vez de falar, ok, carteira errou, vou lá. Vou ver o que tem para mim. Entrego, deixo embaixo da porta dela, no outro dia ela vem, me agradece. Algo simples. Ou então você tem aquele ato simpático e o outro, num outro momento, é a pessoa que está ali, às vezes, se tornando seu amigo. Você, né, tem um sentimento agradável de ter aquela participação naquela vida da pessoa, da moedinha que você pega para a pessoa ali no chão. Aí, se a gente passa a ter um ato simpático às situações que nós somos convidados, vocês não acham que o sofrimento diminuiria muito? Porque muito do drama que a gente vive está ligado ao sofrimento que nós criamos antes da coisa acontecer. Então, né? Então imagina você num correio, pegando e se movimentando até lá. Neste momento, isto acontecendo, isso faz com que a gente sofra. E depois chegar lá e falar, nem era nada disso, foi ótimo. Então, essa posição nova que a gente pode exercer diante daquilo que a vida nos apresenta, não é um ET, gente. Esse é um amigo de Mauro, que vai fazer uma experiência aí. Então, diante daquilo que a vida vai nos apresentar, a gente pode começar a olhar de uma outra forma. Poxa, apesar de não ser muito agradável, isso traz para mim tanto conhecimento, né? E a outra coisa também que a gente poderia olhar diante da prece, diante da oração, é se através da prece nós queremos, por exemplo, dividir nosso bem-estar com o próximo, tipo para celebrar a vida. Então, muitas vezes a gente ora para pedir, é verdade, até o nome do capítulo, pedir e obtereis. Mas muitas vezes a gente pode orar para dividir meu bem-estar. Meu Deus, muito obrigada, né? Que todo mundo possa sentir esse presente que é passar o Dia das Mães, como eu passei com a minha mãe amanhã, uma hipótese, né? E tanta gente que não tem mãe, nossa, que todos os corações das pessoas que estão afastadas de suas mães se encham desse amor, que eu também estou podendo viver, etc. e tal. Olha que legal, né? Então eu estou não é mais só um pedido, é um pedido, mas não é um pedido para mim, é um pedido para o outro. Vem cá, isso não vai me fazer abdução, não, né? É um pedido para o outro, né? Então eu estou incluindo, eu estou dividindo essa coisa boa que está acontecendo dentro de mim para com o universo. Então, assistindo até, porque minha amiga mandou uma palestra de uma pessoa interessante, ela chama Lúcia Galvão, na internet. Ela faz um estudo sobre esse livro, sobre vários livros de Gibran, um desses é o Profeta, e ele fala, eu achei que isso incluía tão bem nessa segunda parte desse dividir, ele diz, se vos dá consolo, largar vossa escuridão no espaço, também vos deve dar felicidade lançar o vosso coração à aurora. Então, se em alguns momentos nos dá consolo pedir para a gente poder se consolar diante do momento difícil que a gente está vivendo, que também seja maravilhoso para a gente dividir um momento bom que a gente está vivendo. Não quer dizer que as pessoas nessa sala fazem isso, mas a gente sabe que muitas pessoas, né, às vezes só vêm no centro quando está sofrendo. Não vem para se instruir, vem para pedir, que não está errado. Mas quando está bem, não vem para share o seu bem-estar. Assim, não, eu estou ótima, não preciso não. Você não vai lá no centro? Não, eu estou bem. Mas você só vai no centro quando você está mal? E não é gostoso ir no centro quando você está bem? Para você abraçar as pessoas que não estão bem? Né? Porque um dia a gente pode ir lá e não está bem. Aí o pessoal todo abraça a gente fica bem. Né? A gente abraça, a gente conversa, a gente troca, a gente toma passe, a gente ouve a palestra. Tudo aí que a gente faz, a gente estuda, tudo maravilhoso. Mas tem o dia que a gente vai
que a gente tá com essa predisposição de ocupar esse lugar de ser o abraçador, porque o outro não está bem. Então, hoje eu vou lá porque eu vou dividir o meu bem-estar. Né? Então, é gostoso a gente pensar que a prece ela faz esse convite para ambas possibilidades. A possibilidade de eu dividir o que é bom e a possibilidade de eu dividir o pedido de socorro, o aprendizado que eu estou buscando. Né? E André Luiz vai dizer no Entre a Terra e o Céu algo interessante sobre isso. Ele diz: a prece, qualquer que seja, que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. É ação, né? Ele que enfatiza nessa cor, é ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a natureza paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, porque isso quer dizer a resposta sempre virá imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina, passando pelo filtro da finalidade. Né? Porque a gente precisa ter noção que nem tudo que a gente pede tem a menor condição de ser atendido. Porque tem coisa que a gente pede que é muito... Imagina tudo que a sua criança pede se você consegue dar. Né? A criança quer tudo, quer comer bala na hora do almoço, a criança não quer dormir, não quer... E aí você fica, não, tudo tem sua hora, tudo tem sua quantidade, tudo tem seu tempo. Então, o atendimento às necessidades da sua criança, ele é compatível à própria necessidade de crescimento que ela tem, então você vai, tirando as arestas dentro daquilo que você vai percebendo que vai ser realmente bom, porque aquela criança está fazendo pedidos que ela não tem ainda consciência do que realmente é bom. Então, os atendimentos eles estão correlacionados à necessidade daquilo que vai promover evolução para a gente, né? Mas tem coisas que a gente ainda não está preparado para receber, né? Então, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, né? Da frequência de cada um que está pedindo, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo a maneira de estações receptoras. Então, eu posso até pode até vir de lá para cá uma quantidade enorme, mas o meu filtro, a minha capacidade de recepcionar é pequenininha. Então, vem um monte, mas eu só consigo... A minha capacidade receptora da minha conexão, ela é limitada. Hoje a gente estava falando hoje de manhã... que não é Deus ou os espíritos que se afastam de nós. Nós é que entramos no estado vibratório, que nos afastamos dessa conexão, né, criativa, e às vezes nos sentimos abandonados. É interessante isso. Né? Nos sentimos abandonados porque achamos que Deus se afastou de mim. Né? É nós que, num estado, às vezes, doente no sentido movidos pela raiva, movidos pelo remorso, pelo rancor, pela culpa, por uma série de sentimentos que nós humanos sentimos, entramos num estado vibratório que não conseguimos nos comunicar com vozes num level mais superior. Né? E ficamos nos comunicando com o pessoal que pensa igual a gente, né? Que mais perturba do que ajuda. Né? Então, a visão que eu tenho do movimento da vida, ele vai mudar, né? Muda a forma como eu vou orar. Então, se eu entendo o objetivo pelo qual a gente veio, que é a imortalidade da alma, que é a reencarnação como um processo educativo, que é o processo da evolução do ser, que esse é o movimento da vida, a gente evolui neste processo. Se eu entendo isso, a visão deste aprendizado, dessa necessidade de, ao invés de terceirizar, eu me responsabilizar por aquilo que é meu, eu vou orar com outro tipo de ideia. Eu vou orar numa visão diferenciada. Né? Haroldo vai dizer, nós oramos como cremos. Então, se eu mudo a forma como eu me vejo perante a vida, eu já não sou mais uma pessoa que apenas pede, eu sou uma pessoa que quero assumir as minhas responsabilidades aprendendo através daquilo que me toca, eu mudo a minha oração. Né?
configura de uma outra forma. Então aí a gente teria que perguntar, quando chega nesse momento, qual é a minha visão, né? Então eu precisaria de fazer essa checagem, né? A gente ora, isso é um processo natural. Às vezes a gente só reza, a gente reza coisas ensaiadas, né? Coisas escritas. Às vezes a gente ora só por uma performance que acha que tem que orar porque isso é o único jeito de ser protegido, né? A gente vai andando dentro de um processo para algum momento a gente parar e se ver. Por que eu faço isso e de que forma eu quero fazer isso, né? Então, qual é a minha visão, né? A minha visão é pedir para Deus para me tirar da dor? A minha visão é ganhar discernimento para aprender com a dor ou para dar aquilo que eu preciso, né, para evoluir? Pedir a Deus que me dê o que eu preciso. Então, eu acho que quando nós entendemos esse movimento da vida, a gente aprende a pedir nas orações que Deus, que os espíritos amigos nos deem aquilo que nós precisamos para evoluir. Ah, não, peraí, mas eu quero que ele me dê, eu quero que ele me tire desse sufoco. Não, eu quero que ele me dê o que eu preciso para evoluir. Então eu preciso de força para passar o sufoco. Mas eu não tenho como não acolher o sufoco. Se eu não acolher, eu não aprendo com ele e passei o sufoco do mesmo jeito, só que eu não abstraí nada que me fez evoluir, que me fez crescer, que me fez eu ficar com mais maturidade, que fez eu ter mais discernimento, que fez eu mudar certos comportamentos que eu tinha. E aí eu fico num círculo de eu peço e automaticamente, por osmose, as coisas vão andando e eu não me implico e vem outra vez. Porque, veja, se a única forma que eu me conecto com Deus é dessa forma de pedir, o que vai precisar acontecer para eu me conectar com Deus de novo? Outro sufoco. Outra dor. Porque essa é a única forma de eu me reconectar. A gente não faz isso com o filho? Porque enquanto nós só, no momento que temos dor, nos preocupamos em buscar Deus, e o grande sentimento da vida, né, o grande sentido da vida é a busca do divino, a vida vai nos dar mais dor. Porque a única forma da gente entender é num processo de ser apertado, né? Vem aquele convite mais strong. A gente vive isso com o filho, né? A gente avisa uma vez, a gente diz para ele não fazer aquilo, a gente vai, né, num processo educativo. E às vezes a gente até conclui o quê? O filho vai ter que viver a própria experiência, porque às vezes a única forma dele aprender é ele vivendo a experiência dele, passando por aquilo que ele está escolhendo passar, para que ele entenda que às vezes aquele não é um caminho que vai gerar bem-estar. E a gente, às vezes, é muito doloroso concluir isso, mas às vezes você tem que concluir isso e entender que esse é o processo. Da mesma forma, a vida espiritual, Deus vai entender que nós estamos nesse processo de crescimento e dentro desse processo a gente precisa de novo desse mesmo convite. Agora, esse convite está tudo bem, ele faz parte da gente. Mas será que eu não posso aprender também eu me implicando e me envolvendo, não apenas sendo através do convite? Né? Porque eu posso mesclar. Tem coisas que a gente vive que realmente são consequências de necessidades de aprendizados que a gente tem. Mas tem coisas que a gente pode aprender que a gente não precisaria estar exposto a uma situação muito dolorosa para a gente poder aprender. Não precisaria. Por exemplo, a gente entende certas coisas e, como, por exemplo, ser gentil com o outro, a gente pode, só perdendo uma amizade, perceber o valor dela. Mas a gente pode também pensar em implementar aquele desejo de todo dia estar ali buscando aquilo, mas não precisar de perder para ver o valor daquela amizade. Então, nesse meio de caminho, a gente vai amadurecendo. Nesse amadurecimento, a gente pode perceber que nós não precisamos de só aprender pela dor, que nós podemos aprender por iniciativa de todo amadurecimento que a gente já conquistou internamente, né? E esse é o convite do Evangelho. E Divaldo vai dizer no livro Do Abismo às Estrelas, um livro que ele escreveu através de Victor Hugo, né? Ele diz: nenhuma súplica ao céu se demora sem competente resposta. Certamente, nem sempre a que deseja receber. Porém,
a que traz melhores resultados e benefícios ao suplicante. E às vezes não é esse o resultado que a gente quer. A gente pede uma coisa e espera ser atendido. E aí a gente fica chateado porque acha que ou a conexão caiu, né, o Wi-Fi não estava funcionando, alguma coisa aconteceu que deu uma falha na comunicação porque a gente não está recebendo aquilo que a gente gostaria, né? E aí a gente poderia pensar assim, se a minha visão da vida é me implicar na minha melhora moral, eu me responsabilizar pelo meu processo evolutivo, eu não vou ter dificuldade de acolher o resultado da minha súplica. Então eu posso pedir, Deus, me ajude, me dê sabedoria, me dê coragem, me mostre o caminho, me diga o que eu preciso, e quando ele diz, olha, você precisa disso, eu digo, ok, então me ajuda a passar por isso. Mas eu não vou mais ficar chateada, desesperada, revoltada, a gente pode colocar vários hadas que a gente fica, né? Porque a resposta que a gente está recebendo da vida não é aprazível, não é uma coisa agradável de ser vivida. E às vezes aquilo que a gente pensa que não é agradável é justamente o que torna a nossa vida agradável depois. Porque a gente sai de um lugar e depois daquela experiência a gente vai para um outro e nesse outro nossa vida fica muito mais agradável do que ela era antes. E assim a gente vai dando esses steps, né? Esses steps são justamente isso. Então, se eu conecto com essa realidade que a vida é isso para mim, eu não vou mais ter dificuldade de aceitar a resposta das súplicas que eu faço, né? Dos pedidos, né? Haroldo Dutra vai dizer, nós fomos criados para a felicidade suprema. Só existe um obstáculo entre nós e a felicidade suprema, as nossas imperfeições. Só. Lindo ele, né? Mas ele não falou para desanimar. Ele falou, estamos lá, só tem um obstáculo. E o obstáculo é o caminho. É como se você dissesse para o seu filho de 1 ano, você para o seu doutorado só tem o colégio todo no meio. Aí ele vai dizer, não acredito, tenho 10 anos, 20 anos para estudar. Sim, mas peraí, quem já chegou na formação não sabe que acabou e chega? Pensa hoje, um jovem, e ele entrou aqui no colégio, e é chato, muito homework, aquela coisa. E aí você fala para ele, veja, todo mundo sai da faculdade, né? Assim, e todo mundo faz, ninguém morre, é possível. Olha aí, ó, eu fiz, o outro, sua mãe, seu pai, todo mundo. Então, entre você e essa possibilidade de sair da faculdade, ela existe, porque todo mundo faz, né? Porque a gente sabe que um monte de espíritos já fizeram essa caminhada. Então, ela existe. É isso que o Evangelho está trazendo, para mim, um tremendo reforço positivo. Ele existe. Agora, você tem que caminhar, assim, não dá, né? Mas você pode ficar no KSCF, você pode ter um monte de gente bacana do seu lado, você pode ter os amigos que vão te incentivando, ou você pode ficar em tantos outros lugares maravilhosos também, não tem problema nenhum. Mas isso precisa ser caminhado. Então, se eu enxergo que existe isso, esse é o motivo de eu estar tentando aprender com tudo que a vida me apresenta, para eu fazer esse caminho, né? Então, dessa forma, as frases, as palavras, elas não afetam no resultado da prece. Deus escuta o propósito do nosso coração. Então, qual é o nosso propósito? Nós precisamos olhar para dentro de hoje e falar, qual é o meu propósito? Né? Qual? Eu quero aprender ou eu quero receber resultados, né? Que alguém resolva, né? Ou quero isso para hoje? Então, a oração, ela é um momento de união com o todo. Ela nos verticaliza, né? Ela nos une a mentes que também estão nesse caminho. Nos une a mente que já chegaram nesse caminho, né? Porque apesar de a gente não estar conectado, por exemplo, num diálogo que Jesus teve com Pedro, e ele disse para Pedro que enquanto houvesse alguém aqui na Terra que ainda estivesse dentro desse processo, ele estaria entre as pessoas, nos dá totalmente a certeza que, apesar de a gente não estar vendo Jesus
literalmente na nossa frente, ele está em todas as coisas. Ele nos governa, ele nos ajuda, ele manda a gente para ajudar, ele colabora no processo que a Terra está vivendo, ele chama a gente de fora para migrar para a Terra para ajudar a gente melhorar. Ele vai fazendo todo um movimento a pedido de Deus, do Criador, que ele está para nós o tempo inteiro. Então, a gente tem essa conexão com Jesus o tempo todo. Não é aquele bate-papo que você tem com o teu amigo no text message, mas é um bate-papo interno que você tem, sabendo, peraí, eu tenho um pessoal que está aqui buscando me ajudar e me direcionar. Então, eu não vou chamar de perder tempo, porque a gente nunca perde tempo, mas eu posso dizer, eu posso agora ouvir esse call e buscar me envolver desta forma na minha encarnação, proativa aquilo que eu preciso aprender. E as minhas preces se tornarão diferentes, né? Talvez assim, como essa do Evangelho, Machai, Machai, pelos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Gente, muita paz. Eu espero que vocês tenham um Dia das Mães amanhã assim, abençoado.